Hoje vamos falar um pouquinho de arquivos com a extensão CSV. Em português, seria valores separados por vírgula. O que é isso? O que é isso? São conjuntos de dados, geralmente isso daí vem de banco de dados, SQL, por exemplo, a contabilidade, sistemas contábeis usam bastante isso, onde você tem muitos dados e quando você faz a exportação, para o arquivo ficar mais leve, todos os dados eles são unidos e separados por um caractere, tá? Apesar do nome ser separados por vírgula, os dados eles podem ser separados por ponto e vírgula, por tabulação, por espaço, por acento, etc, 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 tá? Existem vários caracteres. A ideia é que todos os valores eles venham agrupado e eles tenham um identificador e aquele identificador, o Excel vai identificar como sendo o ponto aonde o dado deve ser separado do outro. Então, aqui eu peguei um modelo exemplo, olha, dados sql.csv, e nós vamos abrir esse arquivo. O CSV, ele é uma extensão reconhecida pelo Excel. Então, quando você clica, tá, geralmente é o Excel que vai abri-lo. Então, vamos dar 2 cliques aqui, aguardar um pouquinho. Pronto. Veja só como que ele abre o arquivo, né? Olha, em cada linha eu tenho, olha só, cada linha eu tenho vários dados. Então, nesta linha aqui, se eu der 2 cliques aqui, olha só o tamanho, o comprimento que tem aqui total. Por quê? Porque ele coloca todos os dados, todas as colunas, ele junta em uma linha só, tá? Em uma coluna só, perdão. Então, se tiver várias colunas, ele junta todas as colunas em uma única linha, tá? E aqui dá para ver que o que separa um dado do outro, o que que é? É a vírgula. Olha só, olha, é a vírgula. Vou dar até um zoom maior aqui. DRE principal, DRE2, Opa, o secundário, meu Excel ele DRE3, tá, categoria, fornecedor, soma de o meu total. Excel ele tá com o som ligado aqui, para desligar o som. Quando eu clico, ele repete, né? Ele fala o que está escrito, perdão. Então veja, olha, aqui você tem vários valores, olha, custos, custos de produção, etc, e separados por vírgula. Bom, tá uma bagunça, né? Do jeito que tá uma bagunça. Então, o que que nós vamos, quais são os métodos que a gente tem para organizar isso daqui, tá? Existem alguns, tá? Então, fechando aqui de novo. O primeiro deles, eu não vou salvar, é você abrir o arquivo, dando 2 cliques, ele vai abrir o arquivo e já carregar, não vai fazer pergunta nenhuma para você, tá? Pronto, e ele abriu desse jeito aqui. Todos os dados, eles estão nesta primeira coluna. Então, o que que a gente vai fazer? Selecionar a coluna inteira, veja que a coluna vai até o 400, poderia ir até o final, 60.000, 100.000 dados, não tem problema nenhum. Clica na coluna, seleciona ela inteira, depois você vem aqui em dados, na guia dados, e coloca aqui texto para colunas. Quando abrir isso, o Excel ele já vai identificar mais ou menos que tipo de valores e que tipo de caractere está nos dados, tá? Então ele vai mostrar, você quer o quê? Escolha o tipo de campo que melhor descreva os seus dados. Você quer uma largura fixa? Então os campos serão alinhados em colunas com espaço entre cada campo. Não, eu quero delimitado. Por quê? Porque os valores estão separados por vírgula. Então, como eles estão delimitados, eu clico aqui em delimitado, venho em avançar, opa, voltar, voltar mais um, olha, delimitado, ou você clica 2 vezes, ou você clica em avançar, e ele vai pedir para você identificar os tabuladores. Então, no caso, os tabuladores, o que que é? É a vírgula. Veja que tem vários tabuladores, né? Ponto e vírgula, espaço. Você pode colocar outros, tabulação, aqui, considerar consecutivos como um só, etc. No caso aqui, é vírgula.
Quando você faz isso, olha que legal. Ele já separa os dados por vírgula e ele separa nas devidas colunas. Olha, já dá uma prévia para você, se é isso que você quer. Se eu tentar de outra forma, ponto e vírgula, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aqui não tem ponto e vírgula, né? Se eu tentar espaço, ele também vai separar. Por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo, olha, custos de produção. Tem espaço no meio das palavras. Então vai virar uma bagunça, mas ele vai identificar como separador. Não, eu não quero isso. Eu quero que ele separe na vírgula. Clico em avançar, ele mostra para você novamente, olha, as colunas, olha que bonitinho aqui, o formato dos dados, você já pode aqui, se for data, etc., mas isso você pode fazer depois também. E aonde você quer que começa, né, a separação. Aqui também você pode converter os valores numéricos, valores em data e etc. Mas tudo isso você pode fazer depois. Então, o formato dos dados da coluna, coloca geral e, por fim, vou clicar em concluir. Clicando em concluir, olha, pronto, ele separou por colunas. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou dar 2 cliques. Quando eu der 2 cliques, ele vai auto-ajustar a coluna. Prontinho, olha que legal. Então, ele já colocou aqui o cabeçalho e ele dividiu todos, né, todos entre cada grupo, ele dividiu em uma coluna, tá certo? Isso daqui vai até o final. Então, aqui no caso, isso daqui ele veio de um banco de dados. Então, a primeira coluna é custos, a segunda coluna do DRE é custos de produção e assim sucessivamente. Poderia ter várias colunas aqui, ok? Vou fechar sem salvar. A outra forma de você fazer isso é você abrir o Excel e, estando com o Excel aberto, você abrir o arquivo através do Excel, tá? Então, nós vamos aqui agora. Deixa eu procurar o arquivo. Vou procurar o arquivo, ele já vai aparecer aqui os recentes, né? O primeiro aqui. Quando você clicar nele, ele já vai identificar. Veja que o assistente de importação de texto, ele já identificou que é um arquivo separado por vírgula, tá? Mesma coisa, olha. Você vai delimitado, iniciar a importação na linha 1, você pode iniciar ela em outra linha se você quiser, avança, também separa por vírgula, avançar, concluir. Prontinho, tá? E seleciona, tanto você pode dar 2 cliques aqui, quanto você pode vir aqui, né? Autoajuste da largura da coluna. Prontinho, tá? Já separou bonitinho, conforme nós colocamos. Depois, lógico, é só você vir aqui e trabalhar o que você quiser, etc., né? Fazer a tabela. Importante, salvar, não deixar o arquivo. Quando você trabalha esses arquivos e você coloca, por exemplo, cores, formatação, etc., ele deixa de ser CSV. Se você salvar como CSV, você pode perder as formatações que você fez no arquivo. Então, é muito importante que você salve como, e daí você salve como Excel, no formato mais novo do Excel, XLSX ou XLS. O formato mais novo que tiver, você salva ele, assim, tá com os dados bonitinhos. Isso é bastante usado, tá? Muito comum, usado em contabilidade, em sistemas contábeis, em importações de dados Fabris, KPIs, importação de SQL, importação de MySQL, etc, etc, etc. Falou, pessoal? Brigadão.